Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O nosso assunto hoje é organização administrativa. Entender um pouco como se dá como funciona a estrutura administrativa. Como a administração pública ela se organiza para prestar o serviço público e para efetivamente atender ali o interesse público para realizar a atividade administrativa. Então, a ideia é conversar e entender como está essa estruturação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública, e entender como se dá esse funcionamento administrativo. Vocês vão ver ao longo, enfim, aqui da unidade curricular, que a administração pública é um, é um conjunto aqui de órgãos e entidades que trabalham em prol do interesse público. Então, esta vai ser a nossa administração pública. Para que ela possa efetivamente prestar a sua atividade de forma a melhor atender o interesse público, é, para que ela possa desenvolver a sua atividade de forma a chegar até o cidadão da melhor forma possível, e aí atendendo aos princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito administrativo, ela se divide em órgãos públicos, que são centros de competência para especializados em determinado tema, e aí prestam o serviço com uma especialidade maior, mas também a administração pública, ela pode ali ter divisões em entidades administrativas, a fim também de prestar de forma específica e de forma mais eficiente o serviço público, realizar a atividade administrativa. Então, vejam, a administração pública é esse grupo de pessoas, de órgãos e entidades que estão organizadas na prestação do serviço público. Quando a gente fala em estudar a, a organização administrativa, na verdade, nada mais falamos do que estudarmos a estrutura administrativa e entender como a administração pública funciona e está estruturada. De início, como disse, ela pode, para funcionar de forma mais específica, se dividir em órgãos públicos e entidades administrativas. A Constituição Federal, ela traz efetivamente toda esta regra de competência e toda esta regra de funcionamento da administração pública. Então, a gente vai encontrar todo o funcionamento administrativo disciplinado na Constituição Federal. Nós vamos ter lá todas as regras atinentes à administração pública. A Constituição é a base do nosso ordenamento jurídico e é a base, então, do direito administrativo também. É ali na Constituição que nós temos as regras principais para o exercício da atividade administrativa e para a estruturação da administração pública. E lá a gente encontra, então, as competências. Antes de mais nada, é importante a gente entender que a administração pública ela é composta pelos entes federados. Quem são os entes federados? A União, estados, Distrito Federal e municípios. Estes são os entes federados, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e municípios, eles podem prestar diretamente suas funções. Como assim, professora? Pode acontecer, por exemplo, em um município, o município ele precisa prestar um serviço educacional, vai ter uma escola. O que o município pode fazer? O município vai lá, ele faz um concurso público, seleciona as professoras e põe as professoras para ministrar as aulas naquela escola. O que eu tenho? Eu tenho uma prestação aqui direta das funções da administração pública. Por quê? Porque quando o ente federado presta, ele presta de forma direta. Agora,
Digamos que a administração pública, ela quer prestar serviço público de transporte. Ela quer disponibilizar para as pessoas esse transporte. Ela poderia realizar concurso público para motoristas, ela poderia comprar os ônibus e ela poderia oferecer de forma direta esse serviço, o próprio município prestando. Seria uma forma centralizada ou uma forma direta de prestação desse serviço. Mas o que o município pensa? Poxa, eu já tenho muita coisa para cuidar. Se eu for prestar diretamente o serviço de transporte, ele não vai ser prestado da forma mais adequada. Então, eu não quero gastar com aquisição de ônibus e concurso público para motoristas. O que eu vou fazer? Eu vou descentralizar este serviço, eu vou prestar ele de forma indireta por um terceiro. Okay? Então, a administração pública me engasguei. Quando a administração pública, o Estado, no caso, e Estado aqui, leia-se administração pública, quando exerce diretamente suas funções, ocorre o que nós chamamos de centralização. E aí a gente fala de administração direta ou centralizada. Quando o Estado, a administração pública, ele escolhe terceiros, ele passa para um outro prestar aquele serviço, realizar aquela atividade, nós temos a descentralização ou a chamada administração indireta. Então, vejam que nós temos aqui já duas situações de organização administrativa. Eu gosto muito de trabalhar esses dois termos e mais um outro termo que vem depois. Eu gosto de trabalhar num desenho. Eu geralmente faço ele no quadro, mas como nós estamos aqui, eu fiz no slide. Vamos entender, então, o que é essa questão de prestação de serviço direto ou indireto, ok? Então, vamos entender pelo meu desenho. Eu não sou muito boa no desenho, tá? Não, eu usei aqui uns quadrinhos, mas não sei se esse desenho está muito bom, mas vamos tentar entender. Olha só. Quando eu falo em administração direta ou administração centralizada, eu estou falando da união dos estados, do Distrito Federal e do município. Então, eu já sei que são eles, são os quatro entes que formam a administração direta. Então, peguei aqui um exemplo para a gente entender, e é o nosso homenzinho aqui, o nosso bonequinho, é o estado de Santa Catarina. Então, vocês imaginem aqui o estado de Santa Catarina, certo? Então, coloquei aqui o SC, estado de Santa Catarina. Vejam que o estado de Santa Catarina faz parte da administração direta, né? É um estado, faz parte da administração direta. Se o estado de Santa Catarina, imaginem que não tenha nenhuma divisão aqui, isso daqui tudo não existe. Isso aqui tudo não existe, é o estado de Santa Catarina. Opa, apaguei o nosso estrutura do estado. Não, fica aí. Esse aqui que tem que sair e esse aqui que tem que sair. Imaginem isso aqui, o estado de Santa Catarina. Pois bem, o estado pode prestar, sim. Ele, sozinho, diretamente, ele pode prestar. Então, eu tenho uma administração direta ou chamada centralizada. Centralizada por quê? Porque está no centro do é um ente federado. Mas digamos que quando o estado de Santa Catarina presta assim, vejam que dentro dele não tem nada organizado, tá? Tudo misturado, saúde, educação, agricultura, segurança, tudo misturado aqui, não seria prestado de forma adequada. Então, o que o estado de Santa Catarina ele faz para prestar o serviço melhor? Ele cria lá uma secretaria que chama de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e essa secretaria vai ficar responsável ali para falar sobre as questões econômicas do estado. Além de criar a secretaria, ele vai criar a Secretaria do Meio Ambiente. E essa secretaria vai ficar responsável por cuidar das questões que envolvem o meio ambiente. E assim ele vai fazendo. Ele cria a Secretaria de Agricultura, ele cria a Secretaria de Saúde,
Ele cria a Secretaria de Educação e assim ele vai criando as diversas secretarias todas dentro dele. Isso daqui, gente, por que que eu desenho como se fosse uma pessoa aqui? Porque é como se fosse o estado de Santa Catarina é uma pessoa jurídica, e aqui dentro dele é como se fossem, como nós, pessoas, e aqui estivessem os órgãos, como nós temos os nossos órgãos, né? Então a gente tem ali os nossos órgãos que fazem com que a pessoa, nós, pessoa, funcionamos. Aqui na administração pública, nós também temos isso. Nós temos a pessoa Estado de Santa Catarina, ele é a pessoa jurídica, e dentro dele nós temos os diversos órgãos especializados em cada um em um tipo de uma situação. Então, tem justamente para que funcionar melhor, para que possa prestar a atividade da melhor forma possível. Então, tem uma divisão aqui dentro da pessoinha de órgãos. Vejam que eles não funcionam de forma autônoma, eles funcionam dentro da pessoa Estado de Santa Catarina. Quando eu tenho essa criação destes órgãos aqui dentro, a gente tem uma situação que é chamada de desconcentração. Eu desconcentro. Ah, o que é a desconcentração? É a criação de órgãos. Vejam, então, professor, imagina, eu vou desconcentrar o Estado, quer tirar a concentração dele. Não. Você quer repartir em órgãos menores, em órgãos de competências específicas, para que o serviço seja prestado de forma mais adequada. Então, você vai dividindo em órgãos. E aí, pode dividir em tantos quanto entender necessário. Isso pode ocorrer na pessoa Estado, pode ocorrer na pessoa município, no Distrito Federal e na União. A União também tem a pessoa jurídica União, que pode prestar o serviço de forma direta, ou ela pode criar os ministérios. Os ministérios são os órgãos lá dentro da União, ok? Então, tem uma pessoa jurídica. Essa forma de prestação de serviço é uma prestação de serviço centralizada, desconcentrada. Por quê? Porque é o Estado de Santa Catarina que está prestando, então ela é centralizada, ela é uma prestação direta, mas ela é desconcentrada porque ela está sendo prestada por diversos órgãos diferentes. Então, nossa administração direta ou centralizada, mas desconcentrada. Ok? Tá bom. Mas digamos que o Estado, a pessoa, Estado, quer ir mais além. Ela quer uma especificidade maior na prestação de um determinado serviço. Ela sabe que ela pode prestar, mas ela quer prestar de forma mais específica, ela quer algo mais direcionado e ela quer que algo mesmo se estruture e preste um determinado serviço. O que que ela pode fazer? Em vez de criar um órgão que ainda assim fica vinculado, porque, gente, aqui, ó, todos esses órgãos, eles não são autônomos, eles dependem da pessoa, ok? É como se fosse um órgão do nosso corpo. O órgão sozinho não sobrevive, ele sobrevive na pessoa. E a pessoa depende dos seus órgãos. Então, é mais ou menos a mesma, a gente consegue fazer essa analogia como uma pessoa. Então, a pessoa humana tem ali os órgãos, a pessoa Estado tem também os seus órgãos aqui que fazem funcionar e que não são autônomos, eles dependem da pessoa. Isso aqui, para vocês entenderem, tanto é que, se, por exemplo, um veículo que está identificado como Secretaria da Saúde, tem lá o motorista da Secretaria de Saúde, está dirigindo o veículo da Secretaria de Saúde e bater no veículo de vocês, vocês não vão ingressar com o processo em face da Secretaria da Saúde. É a mesma coisa que, por exemplo, eu chego numa pessoa, eu dou um tapa numa pessoa, a pessoa não vai processar a minha mão, a pessoa vai processar a pessoa, certo? Então, aqui também, eu não vou processar o órgão Secretaria da Saúde, eu vou processar o Estado de Santa Catarina, ok? Então, a pessoa com seus órgãos. Agora, ele quer prestar de forma mais especializada, não quer prestar aqui pelos seus órgãos que ficam subordinados a ele. O que que ele faz? Ele cria uma nova pessoa, ele cria uma outra pessoa. Sim, essa pessoa está dentro do Estado, está aqui vinculada ao Estado, mas não há uma subordinação, porque ela é uma pessoa autônoma. É como aqui no estado de Santa Catarina a criação da Celesc.
Então, o Estado, ele quer prestar o serviço de abastecimento de energia elétrica, mas ele não quer prestar por um órgão, porque aí ficaria ainda subordinado a ele e aí ficaria complicado. O que que ele faz? Ele cria uma nova pessoa jurídica, autônoma, com recursos próprios, e diz para essa pessoa que agora você fica responsável pela energia elétrica do estado de Santa Catarina. Quando o Estado ele cria esta nova pessoa jurídica, nós temos o fenômeno que chama de descentralização. Aqui, ó, descentralização. Cria uma entidade. Quando eu falo que está criando uma entidade, eu estou tirando do centro e estou trazendo uma nova pessoa jurídica. Eu tenho aqui, então, a descentralização. Tá bom? E aí, na descentralização, o Estado ele pode criar 5 tipos diferentes de novas pessoas. Essa pessoinha aqui pode ser uma autarquia, pode ser uma fundação pública, pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou um consórcio público. Então, estas as pessoinhas, novas pessoas que o Estado pode criar, o Estado, a União, o município, o Distrito Federal, aqui estou falando do Estado de Santa Catarina porque é o nosso exemplo, mas ele pode criar, a União pode criar qualquer uma dessas novas pessoinhas para a prestação de um serviço específico. E estas pessoinhas aqui, quando criadas, esta aqui, é chamada de administração indireta ou administração descentralizada, ok? O que nós temos, em exemplo, a União. A União criou o INSS. O INSS é uma autarquia. A União criou a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. A União criou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, são novas pessoinhas, vejam, novas pessoas, que podem ou não se ter órgãos aqui dentro. Eles podem prestar de forma concentrada ou desconcentrada, mas é uma prestação de serviço descentralizado. Ok? Então, só para dificultar, quando a administração, que os próprios entes federados prestam o serviço, eles prestam de forma centralizada. Se eles não dividem em órgãos, eles prestam de forma centralizada, concentrada. Se ele divide em órgãos, ele presta de forma centralizada, desconcentrada, porque criou órgãos. Se ele cria uma nova pessoa jurídica, eu tenho uma prestação de uma administração descentralizada, que se não estiver dividida em órgãos é concentrada, e se dividir em órgãos vai ser uma administração descentralizada, desconcentrada. Ok? Então, eu posso ter criação de órgãos tanto dentro da administração direta quanto dentro da administração indireta. E os entes que podem ser criados são estes entes que estão previstos no Decreto-Lei 200 de 1967 e, além deles, os consórcios públicos que vieram posteriormente. Ok? Então, entendida essa parte, nós continuamos. Olha só, gente. Só tem mais um desenho aqui para facilitar, ok? Só para reforçar. Quando eu tenho desconcentração, eu tenho criação de órgão. Então, a União, quando ela cria o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, eu tenho uma desconcentração. Lá na União, quando a União cria o INSS, eu tenho descentralização, porque a União criou o INSS. Lá dentro do INSS, se divide lá num órgão, por exemplo, de previdência, de é, segurança social, eu tenho 2 órgãos, eu tenho desconcentração. Quando cria o Banco do Brasil, quando cria a Caixa, eu tenho descentralização, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Continuando, gente. Continuando, nós temos, como eu disse, a administração direta e a descentralização. A descentralização, gente, ela pode acontecer de algumas formas. Eu trouxe para vocês aqui 2 classificações segundo 2 doutrinadores do direito, tá? Temos uma classificação da Di Pietro, que ela fala em modalidades de descentralização.
ela fala de descentralização territorial ou geográfica. Essa aqui seria mais para o caso de criação de territórios ou existência de territórios. A gente não tem por enquanto nenhum. A descentralização por serviços, também chamada de funcional ou técnica, seria aquela que o Eli Lopes Meirelles chama de descentralização por outorga, que a gente vai ver o que é. E a descentralização por colaboração é aquela que o Eli chama de descentralização por delegação. Então, vocês podem encontrar estes termos: descentralização por serviços, funcional ou técnica, ou descentralização por colaboração. Essa é uma classificação da Di Pietro. Eu gosto de trabalhar mais a questão do Eli, porque, em regra, bancas de concursos vão na classificação do Eli. Então, nós vamos trabalhar a classificação do Eli, mas não esqueçam que existem outras. Pois bem, o que é, segundo o Eli Lopes Meirelles, a descentralização por outorga? Pois bem, de acordo com ele, a descentralização, ela pode ocorrer de duas situações. Eu posso descentralizar. Lembrem que aqui, ó, a pessoinha Estado, deixa eu ver se volta aqui, a pessoa Estado é a titular do serviço, tá? Ela é a titular do serviço. Vamos pensar aqui em energia elétrica. Ela é a titular. Quando ela cria a Celesc, ela continua sendo titular, mas ela passa para a Celesc a execução desse serviço. Quando ela pode, então, passar a titularidade para uma pessoa, mais a execução, ou ela pode passar só a execução. De acordo com ele, a descentralização por outorga, ela envolve a passagem tanto da titularidade quanto da execução. E segundo ele, eu só posso passar titularidade de algo para uma pessoa jurídica de direito público. Eu não posso passar titularidade para a pessoa jurídica de direito privado. A gente vai depois estudar cada uma delas, mas só para vocês já entenderem. As autarquias sempre são pessoas jurídicas de direito público. Depois eu explico o que é o ser de direito público ou de direito privado, só para vocês entenderem o conceito aqui da descentralização. As empresas públicas e sociedades de economia mista sempre são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações e os consórcios podem ser de direito público ou de direito privado. Então, aqui, quando ele fala em descentralização por outorga, para ele, eu só posso descentralizar por lei, criando uma nova pessoa jurídica, e esta pessoa jurídica vai ser considerada de direito público. Porque, segundo ele, a titularidade envolve a fiscalização, que envolve exercício de poder de polícia. Quando vocês forem estudar os poderes administrativos e que vocês estudarem poder de polícia, vocês vão ver que o poder de polícia, na sua totalidade, não pode ser delegado a particulares. Então, por isso que o Eli diz, já que eu não posso delegar o poder de polícia a particulares, eu não posso passar para a pessoa jurídica de direito privado a titularidade de um serviço público. Então, ele diz que existe a descentralização por outorga, quando, por lei, a administração direta descentraliza a titularidade mais a execução do serviço para uma pessoa jurídica de direito público, que pode ser uma autarquia ou uma fundação pública de direito público. Essa seria a descentralização por outorga. Gente, eu estou dando entendimento do Eli, tá? Porque vocês vão encontrar na doutrina entendimentos diferentes. Mas me parece que o Eli tem um melhor raciocínio nisso, porque realmente, quando envolve titularidade, envolve poder de polícia. E como eu não posso passar o poder de polícia a particulares, eu não posso delegar, eu não posso descentralizar por outorga para pessoa jurídica de direito privado. Mas, enfim, é o entendimento dele. Daqui a pouco tem outros doutrinadores falando de forma diferente, ok? Vamos lá. Então, essa é a descentralização por outorga. Já a descentralização por delegação,
eu não transfiro titularidade. Eu, Estado, eu, município, eu, União, continuo sendo titular daquele serviço. No entanto, eu transfiro a execução aí para a pessoa jurídica de direito privado. Então, eu posso transferir para pessoa jurídica de direito privado existente ou eu crio uma nova pessoa jurídica. Quando eu faço uma descentralização por delegação através de lei, eu estou transferindo a execução de um serviço para uma pessoa jurídica de direito privado que não existe, por isso eu preciso criar. E aí eu estou falando aqui da administração indireta, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas a descentralização por delegação, ela pode ocorrer por contrato. Quando, então, eu delego para uma pessoa jurídica já existente. Então, eu faço a descentralização por delegação por meio de contrato, em que eu transfiro a execução de um serviço público a uma pessoa jurídica já existente, que são as chamadas concessões públicas. Quando eu transfiro, por exemplo, para a empresa de ônibus operar o serviço, prestar o serviço de transporte público no município. Eu tenho aqui uma descentralização por delegação por meio de contrato. E, por fim, eu tenho a possibilidade de descentralização por delegação através de ato administrativo, quando eu transfiro, então, para a pessoa jurídica ou para a pessoa física a prestação de um serviço público. Por exemplo, quando eu autorizo um, um transporte escolar, por exemplo. Tem uma autorização, eu tenho uma descentralização por delegação, em que eu passo por ato administrativo a execução de um serviço público a uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, esse é o entendimento do Eli. Tem outros doutrinadores que vão dizer que essa descentralização, ela pode para ser passada titularidade para pessoa jurídica de direito privado. Essa situação aqui poderia ocorrer a transferência de titularidade. Tá? Existem doutrinadores que dizem isso. Me parece, por enquanto, que o Eli ainda tem razão, mas podemos conversar a este respeito para ver se a gente chega numa interpretação diferente. Esse é o entendimento dele. Tá? Que a de Pietro também traz, só que ela traz com nomes diferentes. Em vez de falar de descentralização por outorga, ela fala por serviços, e no local de falar por colaboração, ela fala por delegação. Ok? Entendida esta parte que fala sobre descentralização? Sim, sim.